Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais e de renda fixa aqui do Dica de hoje. E hoje eu quero falar para vocês de uma oportunidade que não tínhamos há muito tempo. A gente não via essa oportunidade há meses atrás ou até anos atrás. E a gente tem essa oportunidade nesse momento. E eu quero mostrar todo esse racional dessa oportunidade, mostrar também o histórico aqui para vocês, porque renda fixa hoje é um dos grandes investimentos aqui do Brasil. Muita gente fala, eu também comento um pouco sobre renda fixa no exterior, mas na minha opinião eu falo isso para os nossos assinantes e nos vídeos aqui abertos, sempre que eu tenho oportunidade também eu comento sobre isso, que renda fixa no Brasil é ainda muito melhor do que renda fixa lá fora, por mais do que as taxas lá fora também estejam atrativas. Isso não é tão bom assim para investimentos em renda variável, mas para quem tem alocação em renda fixa, isso é muito interessante, seja alocação atrelada ao Selic ou ao CDI, e na minha opinião também as alocações atreladas ao IPCA. Isso é um pouco do que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Pré-fixado, na minha opinião, não são tão interessantes assim, porque o nível de risco, na minha opinião, hoje está bem elevado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, deixa o like aqui embaixo primeiro, comenta se você já investe em renda fixa e qual percentual da sua carteira está alocado em renda fixa hoje, e se você não investe em renda fixa, coloque aqui também embaixo que você não investe, e já vamos para o vídeo. Então, para contextualizar, as taxas de juros aqui no Brasil há um ano e meio atrás, ou quase um ano e meio atrás, estavam em 13,75%, foram caindo, chegaram a 10,5% e nos últimos meses voltaram a subir, batendo na última reunião do Copom no início de novembro 11,25%, e é provável que chegue a 11,75%, ou seja, subindo mais 0,5 ponto percentual na reunião de dezembro, e a expectativa do próprio mercado é que continue subindo no início de 2025, e isso, é claro, é bem interessante para as alocações em renda fixa. Então, se você comentou aqui embaixo que você não tem uma alocação ainda em renda fixa, é interessante você ter, por mais que você tenha um perfil aí mais arrojado, mais agressivo, e a depender do perfil também, vale a pena, se você já tem investimentos em renda fixa, aumentar a sua exposição. Então, vou compartilhar aqui a tela para mostrar todo esse racional e todo esse histórico de alguns títulos de renda fixa aqui do Brasil. Então, aqui compartilhando a tela, eu quero mostrar primeiro para vocês o Boletim Focus, que saiu no dia 18 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 18, saiu hoje. Então, é bem atual para a gente comentar. A projeção do IPCA para esse ano é 4,64. É importante a gente ter esse número, mas mais importante ainda, a gente ter o número de 2025, que é 4,12. Então, a projeção do IPCA para o ano que vem é em torno de 4%, um pouco acima nesse momento, mas há 4 semanas atrás estava até um pouco abaixo de 4%. E a Selic deve terminar esse ano, como eu falei aqui no início do vídeo, em 11,75, e para o ano que vem, por mais que suba aí no início do ano, o mercado projeta alguma queda também na parte final do ano que vem, chegando aí no final do ano de 2025 a 12%, e a projeção hoje é que ele continue caindo, chegando na marca de 10% no final de 2026, mas isso aqui a gente nem vai falar muito, porque é muito difícil prever, e até porque 2026 é um ano eleitoral, então é mais complicado ainda. Então, vamos nos ater principalmente ao IPCA de 2025 e a Selic do final desse ano. Então, com a Selic no final desse ano de 11,75 e o IPCA de 4,12 para o ano que vem, isso nos dá um juro real, que é a diferença entre a taxa de juros do período e a inflação. Claro que a taxa de juros para o longo de 25 não deve ser 11,75 exatamente, não deve ser também 12, mas deve ser algo próximo disso. Tá? Então, é bem possível que fique entre 11,75. Na verdade, ele deve ficar
de 12 para cima. Como vai subir mais, talvez chegue aí a 12,15, até mais do que isso, 12,75, 13%. Depois ele vai recuar para 12%. Então, a taxa de juros no período inteiro de 2025, no ano inteiro de 2025, deve ser algo superior a 12%. Com uma inflação de 4%, dá um juro real aí mais próximo de 8% do que de 7%. Então é um juro real muito alto. Para você ter essa exposição, você compra um título aí atrelado à Selic, ao CDI, e ter um juro real de 8%, é um retorno muito alto. Então, é por isso que eu acho cada vez mais vale mais a pena você ter investimentos atrelado à renda fixa, principalmente se você ainda não tem. Então, eu vejo muita gente aí considerando ter um perfil mais arrojado, mais agressivo, quer ter uma exposição muito alta em bolsa. É positivo, claro, você ter exposição em bolsa, mas dá para você ter uma parcela aí relevante na sua carteira de renda fixa com as taxas que temos nesse momento. E aí, então, eu já falei aqui que a alocação em CDI e Selic é importante você ter. Claro que você não precisa ter um volume muito excessivo, porque, até voltando aqui no Boletim Focus, a gente vê que a taxa de juros aqui, por mais que a gente não vai olhar tanto para isso nesse momento, a taxa de juros aqui vai chegar a 10, uma inflação próxima de 4, isso é um juro real de 6, então bem inferior ao que a gente deve ter em 2025. E para 2027, isso até se reduz, é uma taxa de juros de 9 com uma inflação de 3,5. Isso é um juro real aqui de entre 5 e 6. Então o juro real, segundo a projeção do mercado, cada vez menor. Então, para as alocações atreladas ao Selic e ao CDI, o que a gente fala até para os nossos assinantes é colocar em curto prazo, nada muito longo atrelado ao Selic e ao CDI, que você consegue resgatar de uma forma mais fácil e também não precisa ser um percentual tão elevado da sua carteira, você consegue diversificar isso em renda fixa com outros indexadores, principalmente agora sim os atrelados ao IPCA. Então, eu queria chamar a atenção principalmente para esse Tesouro IPCA 2029. Ele chegou a bater na semana passada, alguns dias atrás, IPCA mais 7. A gente vai até ver isso na planilha do Excel que eu baixei aqui. Hoje está IPCA mais 6,94, que é uma taxa, obviamente, igualmente alta, muito alta, e é isso que eu queria mostrar para vocês, que esse nível de taxa é algo que a gente não vê há muito tempo, principalmente num prazo tão curto assim. E aí a gente tem outros indexadores, outros prazos, melhor dizendo, do IPCA com taxas um pouco mais baixas, mas igualmente altas. Mas essa taxa aqui, a NTNB 2029, quase IPCA mais 7, é muito interessante, não só por esse título em si, mas porque você também pode comprar outros títulos, e aí crédito privado, não título público como esse, baseado em taxas baseados nesse nível de taxa do título público. Então a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês várias emissões com taxa superior a IPCA mais 7, com prazo não tão alto e de emissores bem confiáveis. Então esses níveis de taxas, e aí agora eu já vou até para outra parte do vídeo falar mostrar um outro ponto que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Essas taxas de juros a gente não vê há muito tempo. Então, se a gente clicar aqui em ver mais histórico de preço de taxas do Tesouro Direto, a gente consegue selecionar os títulos. Eu já fiz isso. A gente pode botar, na verdade, não título, né? A gente vê por ano. Então, 2024, 2023, eu baixei todas as planilhas anuais até 2016 das NTNBs principais, justamente para ver aquele nível de taxa da NTNB 2029, que estava quase IPCA mais 7. Então, estão todos aqui baixados. Eu vou entrar primeiro nas 2024 e a gente vai ver, só para vocês se situarem, essa planilha aqui tem a data aqui na primeira coluna, depois as taxas
de compra e venda, tá? E aí aqui está o vencimento, que é a NTN-B 2029, aquela mesmo que a gente olhou ali. E aí no início do ano ela era negociada a menos de 6, bem próximo dos 5%, entre 5,2 e 5,3 aqui no primeiro dia desse ano. Aí eu vou rolar aqui para baixo, a gente vai ver que a taxa foi subindo, subindo, subindo. Aí acima de 6 ficou boa parte do ano acima de 6 e chegou finalmente aqui aos 7% nos últimos dias na taxa de venda. Então, na semana passada a gente vê aqui que foi até o maior nível desse ano, 7,06 na taxa de venda no dia 13 do 11. Então essa taxa IPCA mais 7 é algo que a gente não estava acostumado a ver no passado recente e de fato é uma taxa bem elevada. Aí eu quero mostrar agora para vocês os outros anos. Então aqui é 2023. Pegar a mesma NTN-B 2029. Aqui, ó, tudo 6%. Aqui o início do ano 6%, 6%. Posso jogar para baixo. Aí 5%. Aí para o final do ano voltou a subir, mais próximo de 6%. Aí voltou a cair mais para próximo de 5%. E fechou o ano aqui entre 5,2 e 5,3. Aí agora vamos ver 2022. 2022 não está a NTN-B 2029 aqui, mas como tem 4 anos para 2026, a gente pode olhar a NTN-B 2026, que é mais ou menos o mesmo tempo de hoje até 2029, é praticamente o mesmo período de 2022 até meados de 2026. Então a gente pode comparar isso com a NTN-B que vence em 2026, que é essa que está aqui na tela. Então a gente vê que também era uma taxa um pouco superior a 5%. 5%, a gente bateu 6% aqui em determinado momento do ano e no final do ano ficou de forma mais consistente acima dos 6%. Aí agora 2021, de novo com a NTN-B 2026, a gente vê que a herança das taxas de juros baixos lá da época da pandemia, que chegaram a 2%, foram notadas aqui. Então aqui estava pagando IPCA mais 2,31, que é uma taxa muito baixa. Ao longo do ano foi subindo, 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 mas aqui nem chegou a bater 6%. O máximo foi 5%. 2020 vai ser até mais baixo do que isso. Então vai ficar o ano todo aí provavelmente abaixo de 5. Eu não lembro de ter visto acima de 5. Então 2, chegou a bater 3, chegou a bater 4 em alguns momentos. Aí 2, 3 e nem bateu realmente 5. De novo olhando aqui a NTN-B 2026. Agora vamos para 2029 e aí vamos olhar agora a NTN-B 2024, que de novo é praticamente o mesmo prazo de hoje até 2029, entre 4 e 5 anos. Aqui também fica em torno de 4%, aí cai para 3%, aí para o final do ano chegou até a bater 2%, bateu 2% em vários momentos também com a queda da taxa de juros. Então aqui em 2024 não chegou nem perto dos 5%. 2019, na verdade. Em 2018, olhando de novo a NTN-B 2024, também aí entre 5% e 4%. Aqui nem chegou, se eu não me engano, nem chegou a 6%. Não chegou a 6%. Agora vamos olhar o penúltimo ano, 2017. De novo olhando a NTN-B 2024 aqui. Aqui também não chegou a 6%. Aqui chegou a 5%, né, mas a 6% não chegou. E aí sim, em 2016, a gente teve um nível de taxa, aí olhando para a NTN-B 2024, a gente pode até olhar a 2019, teve também esse nível de taxa de 7%, aqui até acima, mais acima do que chegou a NTN-B 2029 nos últimos dias, mas só em 2016 a gente teve um nível de taxa do NTN-B de curto prazo acima de 7%. Então, desde 2016 isso não aconteceu em 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Agora sim, em 2024, para esse final de ano, aconteceu. Então, é uma taxa de juros que a gente não via há bastante tempo e é um nível
muito alto e muito bom de retorno, por isso eu estou cada vez mais confiante e com mais alocação nas minhas carteiras próprias em renda fixa aqui do Brasil. E aí, como eu falei, isso reverbera também em renda fixa de crédito privado. Você não precisa ter uma exposição em renda fixa só em título público. Você pode ter uma alocação em título privado também. E aí tem essa emissão da CSN que a gente vai analisar lá para os nossos assinantes do Renda Fixa Global Macro. Essa tem duas emissões aqui, uma de 10 anos e uma de 15 anos. Essa de 15 anos aqui é um prazo muito longo, eu não gosto muito, mas essa de 10 anos aqui pode fazer sentido. E aí a taxa teto da emissão é entre o que for maior, né, de B33 mais 0,49 ou IPCA mais 6,90. Esse aqui provavelmente vai ser o maior, então o teto deve ser esse, B33 mais 0,49. Isso aqui hoje está dando em torno de 7,3 a 7,5. Então a taxa teto dessa emissão aqui vai ser IPCA mais 7,3 ou 7,5 se a taxa se mantiver no patamar atual quando for a data de book building dessa emissão, o que não deve ficar muito fora disso. Então é uma taxa aí superior, claro, à taxa de título público e com a diferença de ser um título isento de imposto de renda. Deixa eu até ver o que é esse título aqui, que eu esqueci. É uma debênture de infraestrutura. Então tem isenção de imposto de renda. Aqui está dizendo que está na lei 12.431, que é a lei da isenção de imposto de renda, com uma taxa aí de IPCA mais 7,3, que é a taxa teto. E aí, como exemplos, eu posso até mostrar os relatórios que a gente fez no passado, porque essas emissões já saíram. Então a gente teve aqui emissões, relatórios da JBS e da Corsan, relatórios esses que também tiveram taxas emitidas acima de IPCA mais 7. Na verdade, o da JBS era uma variação cambial, então foi variação cambial mais 5,3, que é a variação do dólar, mas o da Corsan sim foi IPCA mais 7. Tivemos também esse CRI da MRV que a gente analisou e foi IPCA mais 7. Isso no passado, né? Se esses títulos fossem emitidos nesse momento, seria até superior a isso, com toda certeza. Então o recado aqui é que a gente tem cada vez mais emissões. Tem essa emissão aqui da CSN que deve sair nos próximos dias. Tem uma emissão, tem um CRA da Minerva também, que já está no BTG, que também deve sair aí nas próximas semanas. Então, diversas outras empresas devem vir para o mercado. Nesse final de ano é um pouco mais escasso, mas no início do ano que vem provavelmente veremos uma movimentação maior de empresas vindo ao mercado, emitindo esses títulos, sejam CRAs, sejam CRIs ou sejam debêntures, principalmente de infraestrutura. E aí, para terminar aqui, antes de terminar o compartilhamento da tela, eu queria mostrar a carteira, um pouco do que a gente tem na área de membros do Renda Fixa Global Macro, porque a gente está em Black Friday, então já tivemos Black Friday de diversas carteiras aqui do Dica de hoje. Chegou aqui do Renda Fixa, mas só vai durar até o meio dessa semana, só até o feriado vai ficar a Black Friday do Renda Fixa Global Macro. Então tem poucos dias aí para você adquirir. Você consegue adquirir 3 anos pagando apenas 2 anos. A gente não faz essa promoção há muito tempo. Se eu não me engano, a gente fez em 22 ou 21 essa promoção. Também foi por pouquíssimo tempo. Então, se você quer aumentar a sua exposição em renda fixa, convido vocês a clicarem aqui no link abaixo para adquirirem o Renda Fixa Global Macro. Então, a gente tem 4 carteiras de renda fixa, 3 carteiras aqui adotadas para o seu perfil. Então, você pode escolher seu perfil e entrar em cada uma dessas carteiras aqui e comprar os ativos. Tem uma carteira de renda aqui com ativos também que vão te remunerar aí, seja semestralmente, a maioria semestralmente, tem anualmente também. Quando tiver emissões boas que pagam aí juros mensalmente, a gente também vai colocar nessa carteira de renda.
E aí tem a aba de tutoriais, de relatórios de renda fixa, que tem quinzenalmente. Tem o relatório global macro, que eu faço mostrando todo o panorama, tanto de renda fixa, eu falo até um pouco de renda variável também, não só no Brasil como no mundo. Então a gente tem seções lá no relatório, tem a seção do Brasil, claro, Estados Unidos, seção da Europa, a seção da Ásia mais focada em China. Eu mostro diversos indicadores, dou minha opinião sobre diversas classes de ativos nessas regiões. Então o relatório é bem interessante. A aba aqui das análises realizadas, as monitorias que a gente tem mensalmente e um mini curso também de renda fixa para você que ainda não investiu em renda fixa ou que até já investe em renda fixa, mas quer aprender mais sobre os conceitos. A gente também tem esse mini curso na área de membros. Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Renda fixa, na minha opinião, é uma classe que está muito atrativa para vocês terem uma exposição nesse momento. Então, se você ainda não investe, vale a pena investir. Dependendo da sua alocação e do seu perfil, talvez valha a pena também aumentar o seu percentual investido em renda fixa. E fica o convite aqui para vocês entrarem no Renda Fixa Global Macro, que é uma carteira que a gente faz com bastante carinho e dá atenção para todos também no grupo do Telegram. Acabei esquecendo de citar isso quando eu compartilhei a tela, mas tem um grupo do Telegram em que a gente fala, tá lá eu, Daniel, Gabriel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, falando tudo sobre renda fixa para vocês, respondendo também as dúvidas de vocês. Então, a cada emissão que sai, essa da CSN, a da Minerva que vai sair e outras que sairão, a gente bota os relatórios na área de membros e também comenta lá no grupo do Telegram. Então o grupo do Telegram é muito legal mesmo, tem uma interação muito bacana com todos os assinantes. E fica o convite aqui para vocês adquirirem aí 3 anos pagando apenas 2. Então é isso, pessoal, nos vemos aí nos próximos vídeos e para quem for nosso assinante, nos vemos lá na área de membros. Abraço, pessoal, bons investimentos, tchau, tchau.